moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Vamos orar? Todos orando. Senhor, nós te pedimos a palavra, te pedimos o pão, te pedimos o alimento, te pedimos aquilo que é o que nos resgata para o Senhor todos os dias, as tuas verdades, as tuas verdades, as tuas verdades, meu Pai. Tira a venda dos nossos olhos, Senhor. Faça-nos contemplar as verdades do Senhor. Que não sejamos nós mesmos a nos enganar, que não sejamos enganados pelo mundo, nem pelo diabo, mas que vivamos à luz da verdade de Deus para nós. Eu te peço aqui nesta noite, Espírito Santo, que o Senhor nos ilumine e o Senhor ministre ao nosso entendimento coisas profundas da tua palavra, que a tua palavra venha nesta noite como um medicamento a nos curar, a nos tratar, a nos renovar, que na tua casa hoje, Senhor, vivamos uma experiência poderosa com a tua presença e a tua palavra, e isso seja para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Eu oro, Deus, por esse ambiente aqui agora. Esse lugar é terra santa, meu Pai. Não porque o concreto usado aqui seja especial, mas porque aqui pisa um povo que confessa Jesus como Senhor e Salvador. Então esse é território santo, demônio nenhum, guia nenhuma, entidade nenhuma tem autoridade de fazer o que quer que seja para impedir a obra de Deus nesse lugar. Nós estamos ministrando sobre cada vida, que estejam livres e libertados para receber a palavra de Deus, sem nenhuma interferência e sem nenhum prejuízo, por ação de um demônio que seja, porque a glória do Senhor há de se revelar nesse lugar. Porque nós não estamos aqui a passeio, viemos ter um encontro que muda a nossa história. E eu sei que o Senhor já chegou e o Senhor está pronto para tocar nas nossas vidas pela tua palavra. Que tudo seja para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Por favor, senta no seu lugar. Daqui a pouquinho nós vamos estar orando e eu quero que você esteja sempre na expectativa desse finalzinho do culto, quando nós vamos estar orando, falando com Deus, porque orar é o nosso grande prazer, falar com Deus, nos comunicar com Deus, que o nosso coração sinta o toque da presença de Deus, nós precisamos disso. Mas antes nós vamos refletir na palavra do Senhor, então eu quero que você preste bastante atenção justamente para você saber sobre o que você vai orar no final dessa ministração. Eu queria a cooperação de todos que estão conosco, todos atentos, por favor. Sabe, irmãos, eu comecei a estudar esse texto. Na verdade, eu já estava com uma outra meditação preparada para hoje, mas para amanhecer ontem, de madrugada, eu acordei com essa mensagem na minha mente. Aí eu levantei rapidinho e fui anotar, porque eu não posso perder o mover do Espírito Santo. Às vezes ele é rápido, ele é extremamente rápido, e se eu der bobeira, eu perco. Depois eu não tenho noção do que era o sentido que ele queria. E aí eu comecei a refletir com muita calma nessa experiência desse homem chamado Judas, que a gente conhece a história dele e o fato marcante na história da vida dele, que foi o momento em que ele trai o nosso Senhor. E aí eu comecei a ver algumas coisas que, embora eu já tivesse lido essas passagens tantas vezes, mas não tinha olhado por esse ângulo. A gente sabe que hoje o foco da psicologia moderna, eu preciso que você olhe para mim, por favor, para eu acreditar que você está prestando atenção. O foco da psicologia moderna, e eu falo moderna, mas não é tão moderna assim, isso já vem de algum bom tempo atrás, é fazer com que o ser humano se sinta bem. O foco hoje é esse. É a grande ênfase que se dá hoje a qualquer tratamento de terapia, tem essa finalidade, de fazer com que o ser humano volte a se sentir bem, tranquilo, sereno, alegre, aquela sensação de bem-estar. Isso parece que se tornou a ênfase principal na vida de uma pessoa.
E realmente é uma coisa importante, se sentir bem, se sentir satisfeito, se sentir realizado é importante, é importante. Nós falamos algumas semanas atrás aqui sobre aquele mandamento da palavra do Senhor através de Paulo aos Tessalonicenses, quando ele diz: alegrai-vos sempre, regozijai-vos sempre. A Bíblia está sempre falando nisso, nessa alegria, nesse regozijo. Mas a alegria de que a Bíblia fala é diferente da alegria de que o mundo fala. A alegria de que a Bíblia fala é a alegria que vem da nossa experiência com Deus. É a alegria que flui desse relacionamento com Deus, uma coisa muito particular, muito íntima e muito profunda do ser humano com aquele que o criou. Aquela experiência que só tem quem consegue superar todos os seus preconceitos e todas as suas dificuldades e realmente ver uma experiência com Deus. Ter uma experiência, uma história com Deus. Então, a palavra fala muito da necessidade, da importância dessa alegria, desse prazer, dessa plenitude espiritual. Eu estou falando hoje de uma outra alegria, que é essa sensação que a humanidade tanto preza e que realmente traz bem-estar, é importante para o bem-estar, mas que muitas vezes ela está fora de lugar, ela está fora de contexto. Tem gente muito alegre na hora que era para estar desesperado. Tem gente nos nossos dias muito feliz quando era para estar desesperado. Eu estou te falando hoje da alegria enganosa desse mundo, dessa tão pregada e tão promovida pelas psicologias modernas, pelas terapias modernas, porque o foco é esse, é fazer o ser humano se sentir bem, se sentir tranquilo, se sentir satisfeito. Mas a palavra do Senhor, ela só trabalha com a verdade. E às vezes, irmãos, o que vai abençoar uma pessoa não é a alegria, porque aquele não é momento de alegria. E nós vamos viver, junto com Judas, essa experiência aqui agora. Nós vamos nos basear na experiência dele. Ele foi um moço que, ele até sentiu essa tristeza que em momentos ela vale mais do que a alegria, porque ela é mais apropriada. Ela está mais de acordo com o contexto em que a pessoa está vivendo. Ela é necessária, é uma tristeza resgatadora, remidora, é uma tristeza que confronta, é a tristeza da consciência de se estar fora da vontade de Deus. É a tristeza que precisa dominar o coração de uma pessoa que está abandonando a fé, que está perdendo alguma coisa que um dia teve com Deus. Essa tristeza ela é necessária. Nós não podemos fazer o caminho de nos distanciar de Deus e ficarmos tranquilos nisso. Se essa tragédia estiver acontecendo com algum de nós, tem que estar gerando em nós quase que um desespero, porque é a única maneira da gente reagir. É a única maneira da gente se confrontar e pensar assim: o quê? Sem Jesus eu não quero viver, eu não posso viver. Eu pago o preço, eu renuncio o que for necessário, mas eu não sei mais viver sem essa comunhão com Ele, sem essa paz, sem essa harmonia com Ele. A pessoa que vive com Deus, que experimenta o caminho de Deus, ele precisa compreender que ele não está abraçando uma ideologia, ele não está abraçando uma filosofia, ele não está abraçando um personagem fictício, ele está se relacionando com o Deus verdadeiro, pessoal, poderosamente presente na vida de quem está buscando a face dele. O apóstolo Paulo fala numa das suas cartas sobre nós termos o cuidado de não entristecermos o Espírito Santo. Jesus Cristo fala sobre nós reconhecermos que precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, porque Ele é a presença real de Cristo na nossa vida. E nós precisamos reconhecer que às vezes nós somos rebeldes a esse direcionamento, a essa direção que o Espírito Santo quer nos dar. E se nós agimos dessa maneira, nós não deveríamos estar alegres, nós deveríamos estar sofrendo. E esse sofrimento nos impulsionaria a uma posição,
Há uma retomada de compromisso com Deus e com a palavra de Deus. A maior das tragédias que há hoje em dia é essa, meus queridos. Uma pessoa que um dia experimentou a graça, uma pessoa que um dia se encantou com a graça de Deus e começa a fazer o caminho inverso. Aí um dia se aproximou e de repente começa a se distanciar outra vez. Como quem diz, eu gostei, foi bom enquanto durou, mas eu tenho a impressão que há coisa melhor para mim nesse mundo. Como se dissesse para o Espírito Santo assim: o Senhor quase me convenceu, mas eu ainda não estou pronto e eu não quero me dedicar tanto assim a uma experiência espiritual, a um compromisso com Deus. Eu não quero mergulhar tanto assim na Bíblia. Eu quero uma fé, um cristianismo, uma experiência espiritual um pouco mais superficial, sem muita cobrança, sem muito comprometimento. O que essa pessoa está dizendo? Ela está dizendo para Deus que ela acredita que ainda há coisa mais excelente para encontrar nesse mundo, que não seja a presença do Senhor. Judas foi um homem muito bem-aventurado, porque ele teve o privilégio de fazer parte do grupo daqueles 12 homens que inicialmente Jesus chama para ser os seus seguidores mais próximos. Ele era um homem comum, da plebe, do povão mesmo, como os demais. E ele teve esse privilégio de andar com Cristo, de presenciar os milagres dele, de ouvir os sermões dele, de estar ali dia a dia compartilhando do seu ministério terreno. E a gente pode imaginar, sem medo de errar, que os seus primeiros passos na vida com Deus, como um seguidor de Cristo, foram passos muito firmes, muito convictos, foram passos emocionados, foram passos entusiasmados. Sabe, daquela expressão que a gente encontra lá no Apocalipse? Ele estava no primeiro amor, ele estava percebendo a sua sorte, ele estava percebendo a sua bem-aventurança, dentre tantas pessoas, e ele sendo tão pecador e limitado, mas estava sendo lhe dada uma oportunidade gratuitamente, porque se ele tivesse que pagar por ela, ele não teria jamais os recursos para adquiri-la. Então, de início, ele estava certamente dominado por essa interpretação que ele fazia, da sua sorte, da sua bem-aventurança, de entender, mas como é que pode? Ele me escolheu, que oportunidade ele está me dando, que honra, que privilégio. E ele começa, como os demais, a seguir Jesus, se dedicando a isso, se esforçando, se empenhando, se encantando, se deixando satisfazer por aquele relacionamento. Em algum momento da sua caminhada, ele começou a perder coisas, mas ele não notou que estava perdendo. Ele começou a perder aquela satisfação, ele começou a perder aquele prazer. De repente, seguir Jesus, ele começou a ver tantas dificuldades, ele começou a enxergar tantos problemas, tantas imperfeições. De repente, o seu espírito crítico estava tão aguçado, ele estava com tanta percepção para as dificuldades, ele enxergava tantas dificuldades e ele foi perdendo coisas. Ele foi perdendo a intensidade da sua experiência com Cristo, ele foi perdendo a alegria da sua caminhada com Cristo, ele foi permitindo que a sua alma, que o seu ser fosse se distanciando do prazer, da satisfação de andar com o Senhor. E quando isso começou a acontecer, eu quero que você imagine assim, se ele tivesse sido rápido, ágil na reação, talvez não tivesse sido ele o traidor. Podia ter sido qualquer um dos outros. Todos eles tinham potencial para isso. Podia ser qualquer um dos outros. Se o Judas estivesse atento a si mesmo, se o Judas olhasse para si mesmo e pensasse assim, gente, eu tenho muita coisa importante na minha vida. Eu tenho relacionamentos importantes e atividades importantes e compromissos importantes, mas a venda caiu dos meus olhos e hoje eu entendo que a coisa mais importante da minha vida é a minha relação com Deus. Se ele fosse um camarada que tivesse saído da superfície da experiência com Deus e ele tivesse realmente se deixado instruir pelo Espírito do Senhor, ele teria entendido de tudo que eu preciso tomar cuidado na minha vida. A coisa mais importante, a principal, é a minha estrutura espiritual.
Ele devia ter relacionado a vida que ele tinha antes com a vida que ele estava tendo agora. Ele tinha que ter relacionado as experiências que ele teve antes com a experiência que ele estava tendo agora. Ele devia estar observando as coisas que pelo poder de Cristo iam acontecendo na vida das pessoas, seus conterrâneos, seus contemporâneos. Ele tinha que estar observando todas aquelas manifestações extraordinárias do poder de Cristo, sabe, dominando legiões. Quem olhava para aquele homem vestido de forma simples, aquele galileu misturado com o povo simples, não diria que dele fluísse tanto poder, mas Judas via quando o poder fluía da pessoa de Jesus Cristo e alcançava as pessoas nas suas mais severas necessidades. Judas estava lá vendo aquilo, vendo o poder de Jesus Cristo, vendo a autoridade de Jesus Cristo, entendendo, vendo, experimentando que de fato ele era mais que meramente um homem, ele era de fato o Filho de Deus, o poderoso Deus. Ele não estava ali sendo enganado por nenhum espertalhão, ele estava tendo diante dele todos os dias a manifestação das obras de Deus, porque o Evangelho é isso. O Evangelho é palavra, mas o Evangelho também é o poder de Deus, atuando diante dos olhos da gente o tempo todo. Nós que somos servos do Senhor, congregamos no corpo de Cristo, nós sabemos do que nós temos testemunhado, meus irmãos. Nós temos visto o poder de Deus agindo dentro da igreja. Nós não podemos negar isso. Desde o primeiro dia que os nossos pés entraram pelos átrios da casa do Senhor, nós temos contemplado, se não na nossa própria vida, na vida dos nossos irmãos, da nossa família, o poder de Deus trazendo socorro, trazendo livramento, trazendo libertação, trazendo transformação. É coisa que homem não faz, que denominação não faz, isso flui da pessoa de Jesus Cristo. O que eu vejo hoje, o que você vê hoje, Judas viu com mais excelência, porque ele estava diante do Filho de Deus encarnado. Isso não diminui o poder da presença dele no nosso meio hoje, pelo fato dele não estar mais encarnado, mas você imagina o que é lá, Judas poder sentar junto com ele em volta de uma mesa e conversar com ele, tirar suas dúvidas da palavra, do Evangelho. Judas vê pessoas se aproximando de Jesus e pessoas com problemas que ninguém poderia resolver, e Jesus com um gesto ou uma simples palavra devolvia a vida da pessoa completamente transformada, mudada. Judas estava diante de uma experiência sem preço. E ele pode ter começado num ritmo, ele pode ter começado numa velocidade, mas em algum momento daquela caminhada, ele foi reduzindo, ele foi perdendo o pique, ele foi perdendo o combustível, ele foi perdendo a profundidade na sua vida com Deus. Alguém poderá dizer assim, isso faz parte da vida cristã, isso faz parte de todo relacionamento, isso faz parte de qualquer envolvimento. Sabe por quê? Porque é assim mesmo, às vezes a pessoa começa profundamente apaixonada, e aí os anos vão passando, aquele sentimento vai arrefecendo, vai diminuindo. Dizem que isso é normal na experiência humana. O Senhor Deus, Ele nos responsabiliza pelo amor. O Senhor Deus nos responsabiliza pelo amor. Alguém diz amém para isso? Deus não aceita como justificativa, por exemplo, o marido chegar diante de um advogado e dizer, eu quero que a minha sentença de divórcio seja resolvida porque o amor acabou. Como assim? Não dei sorte, acabou. Não deu sorte? Não teve eficiência. Porque a obrigação de um homem que casa com uma mulher é não deixar ela de amá-la nunca. Porque se ele olhasse para si mesmo e dissesse, eu não dou conta de manter o meu amor vivo, então não ocupe a vida de filha dos outros, não casa, fica solteiro. Por quê? Porque a Bíblia diz que o casamento tem que durar até... E o que sustenta o casamento é o amor. Se o casamento tem que durar até a morte, até quando tem que durar o amor, meus irmãos? Quem é que tem que cuidar disso? Quem inventa de casar. Aí os jovens vão dizer, não, mas eu não estou casando, eu estou namorando. Pelo amor de Deus, se está namorando sem intenção de casar, para com isso. Porque o namoro não tem razão de ser, se ele não visa o casamento. Não é verdade? Então tá. Então está ali, o Judas
vivendo o que a psicologia moderna diria que é coisa normal. É normal, gente, a pessoa tem aquele pico de encantamento e depois vai diminuindo, é assim mesmo. As pessoas têm aquele auge de envolvimento emocional, de sensações e depois vai diminuindo, isso é comum. Pois isso não é o que Deus espera que aconteça na vida de novas criaturas. As verdades do reino é que tem que prevalecer na nossa vida. Não as verdades de uma sociedade permissiva que fica construindo ideologias e filosofias para justificar os seus comportamentos, para justificar sua imoralidade, para justificar sua falta de honestidade em tudo o que faz. Então o que aconteceu com Judas? Aconteceu o que não podia ter acontecido. Ele começou a perder intensidade na sua vida com Cristo. Aí alguém poderia dizer, deixa ele, coitadinho. Pelo menos ele continua fazendo parte do grupo. Ele não desviou, não. Ele desviou? Não. Ele continuou fazendo parte do grupo. Ele não perdia uma reunião, ele estava presente quando todos os demais estavam. Ele não virou e falou assim, tira meu nome do rol de membro da sua igreja, Jesus. Não, ele continua ali, fazendo parte, integrante. Mas o coração dele já estava se ausentando. Mas o que importa não é que permaneça? Não, que permaneça ligado com Cristo. Muita gente permanece ligado na igreja, mas já está desligado de Cristo. E o que prova isso? O que prova isso é o que aconteceu aqui com Judas. A coisa foi se tornando tão perigosa na alma dele, que ele não apenas deixou de ser um companheiro ardentemente comprometido com a visão de Cristo, ele não apenas deixou de ser isso, mas ele se tornou um adversário de Cristo, irmãos. Ele se tornou um inimigo de Cristo. Ele se tornou em alguém que agora combatia a Cristo. Então a coisa vai agravando. A pessoa que começa a esmurecer espiritualmente, se distanciar do propósito na vida com Deus, ela não apenas fica morna, ela por fim se transforma num adversário do reino de Deus. A apostasia vai tomar conta de uma tal maneira que a pessoa torna-se agora alguém que vai combater o reino, alguém que vai fazer propaganda contrária ao reino. Alguém que está tão desligado de Cristo, que agora se sente à vontade, quando está tentando prejudicar o reino. Quando a gente o encontra aqui no capítulo 26, versos 14 ao 16, a gente vê o quê? A que ponto Judas chega? Ele vai oferecer os seus préstimos aos adversários de Cristo. Ele bate à porta da liderança religiosa judaica e ele oferece ajuda para que Cristo fosse capturado. Ele oferece ajuda mediante um pagamento, mediante dinheiro, mediante 30 moedas de prata. Ele acerta tudo, ele estava normal, ele não estava em transe, ele não estava em crise, ele estava desligado de Deus. Mas sabe como é que por dentro ele se sentia? Bem, ele se sentia bem. Eu quero que você preste bastante atenção nesse ponto. Ele não estava bem, estava, irmãos? Não. Espiritualmente falando, a situação dele era dramática, era perigosa. A situação dele, as atitudes dele, o comportamento dele mostravam que espiritualmente ele estava numa situação dramática. E quem está numa situação dramática deveria se sentir bem? Quem está numa situação perigosíssima deveria se sentir tranquilo? O que salta aos olhos é isso, como que o ser humano consegue se sentir bem quando ele não está bem? Como que o ser humano consegue não se desesperar depois que experimentou a graça e está se desligando da graça? E consegue se sentir bem, consegue recuar, consegue se desligar, consegue tocar coisas impuras outra vez e se sentir bem. Não ter aquele constrangimento interior, não se desesperar porque está morrendo, está pisando na graça, desprezando a graça, cuspindo na graça.
está falecendo espiritualmente, como a palavra vai dizer depois, através do apóstolo, como cão que volta ao vômito. Saiu de uma miséria, saiu de uma mornidão, saiu de uma morte espiritual terrível. Foi alcançado pela graça, a obra de Cristo avançou na vida do indivíduo, a obra de Cristo beneficiou o indivíduo, a obra de Cristo entrou para levar paz, para levar saúde, para levar a graça de Deus de todas as formas, e o indivíduo foi tratado por Deus a pão de ló. De repente, o indivíduo começa a fazer o caminho oposto, ele começa a se ausentar de Deus, a se desligar, a se esfriar, às vezes por conta de muita atividade, eu estou com muitos compromissos, são muitas atividades, é por isso que eu estou me ausentando, são muitas coisas, eu sou muito ocupado. Quem está frequentemente na casa do Senhor semanalmente? Deixa eu ver. Desses que levantaram a mão junto comigo, quantos são absolutamente desocupados? Por isso que você consegue estar sempre na igreja. Todos nós somos extremamente ocupados. Mas tem pessoas que elas conseguem não sacrificar o tempo para Deus. Tem crentes que conseguem fazer uma programação e um ajuste na sua agenda, para que esteja se nutrindo na palavra, na presença de Deus. Quando você vê a experiência do Judas, você vê que ela não é só dele. Especialmente nos dias de hoje a gente vê isso. São muitas as pessoas que elas estão uma sombra do que já foram um dia. Crentes que já foram cheios do poder, cheios do vigor, cheios de determinação, cheios de propósito com Deus. Hoje, eles são apenas um arremedo do que já foram um dia. Eles são uma sombra do que já foram um dia. Numa jornada que era para ir progredindo, eles regrediram. Triste, não é? Triste. Mas você quer ver mais triste ainda? É você sentar com um crente assim e conversar com ele e perguntar: como é que você está? Ele diz: está tudo bem. Está tudo ótimo, eu estou bem, está tranquilo, e minha vida está indo de vento em popa. Estou conquistando isso, estou realizando aquilo, estou fazendo aquilo outro. Ótimo! Mas e a sua vida com Deus? Está tudo bem? Eu acho que está. É uma insensibilidade, é uma ausência de percepção do seu próprio estado. E quando a pessoa se entrega a esse tipo de reação, é muito difícil despertar uma pessoa que quer dormir. Ela está dominada pelo sono, é um sono pesado, e ela não está preocupada com isso. Que o Espírito Santo esteja nos alertando aqui nessa noite. Os próximos a adormecer podem estar sentados aqui na minha frente hoje. Poderia ser eu mesma. Mas que Deus desperte cada um de nós para entendermos de que nos adiantaria ganhar esse mundo inteiro, se no final das contas perdêssemos a nossa vida eterna com Cristo. De que nos adiantaria conquistar e realizar todos os sonhos que a nossa cabeça já imaginou. E no final das contas esses sonhos tiverem roubado a nossa experiência com Cristo. Que o Espírito Santo hoje nos faça olhar para o centro e a coluna principal da nossa vida, que é Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Que cada um de nós entenda que os passos que Judas deu, eles estão sendo repetidos por muita gente hoje. E nenhum de nós aqui está blindado a esse respeito. Nós podemos ser o próximo, a não ser que tomemos providência na casa do Senhor, na presença do Senhor, de dizer: Senhor, eu não quero jamais ser um crente morno, frio, desligado de Ti. Eu quero ser uma pessoa que Te sirva com intensidade. Porque Deus quer vidas rendidas na presença dEle. Gente que tenha sede pela presença dEle. Quando você vê o Judas, no capítulo de número 27 que nós lemos, versículos 1 ao 5.
Já haviam se passado os dias, Jesus já havia sido capturado lá no Getsemane. Ele deu o sinal para aqueles líderes capturarem Jesus. O preço já estava na mão dele, o dinheiro já estava com ele. Ele cumpriu o combinado e então os líderes pegaram Jesus, prenderam Jesus. Jesus passou a noite toda em julgamento. No final daquele julgamento, quando o dia amanheceu, ele recebeu a sentença. A sentença é que ele seria morto mesmo. E a forma da morte também foi decidida ali, porque a própria população gritava e pedia que ele seja morto por crucificação. Crucifica ele, não mata de outra forma não, tem que ser na cruz, crucifica ele. E aí a Bíblia diz que nesse momento a ficha do Judas caiu. Quando ele viu a sentença dada ao Senhor Jesus, quando ele percebeu a que ponto chegou aquele seu comportamento, aí é que a tristeza dominou o coração dele. Uma tristeza que, se tivesse vindo antes, teria resgatado ele. Se ele não tivesse sido assim tão desconectado daquilo que estava acontecendo na sua própria vida, ele não precisava ter ido tão longe. Ele podia ter agido diferente, ele podia ter refletido. Essa tristeza que domina ele aqui no capítulo 27, podia ter dominado ele lá no 26. No dia que ele deixa o grupo, ele sai de perto de Jesus e ele vai na direção dos líderes que queriam prender Jesus. A ficha dele podia ter caído, ele podia pensar: o que eu estou fazendo, meu pai? Ele podia ter pensado naquela hora: olha o que eu estou fazendo, olha que atitudes eu estou tomando na minha vida, olha o meu comportamento, olha minhas palavras, olha meus pensamentos. Olha que lugares eu estou frequentando, olha o que eu tenho tocado, olha o que meus olhos têm se fixado. Ele podia naquele momento ter feito um confronto consigo mesmo e visto a realidade da sua estrutura espiritual e reconhecido: gente, eu estou mal, eu estou morrendo espiritualmente. Eu estou apagando espiritualmente, eu estou me tornando capaz de fazer coisas cada vez piores. Quando eu comecei a esfriar, eu comecei a fazer algumas coisas e eu senti assim, sem graça por estar fazendo essas coisas. Coisas das quais Jesus um dia me libertou, coisas das quais o Evangelho um dia me libertou, coisas que já haviam saído da minha vida. Mas olha, eu agora comecei a fazer de novo, comecei a ir outra vez, comecei a falar outra vez. E talvez nos primeiros momentos daquele distanciar de Deus, o crente que está se distanciando fique chateado, fique triste, fique assustado consigo mesmo, fique envergonhado, fique se sentindo constrangido. Mas a carne é fraca e a carne gosta de se afastar de Deus. Se a pessoa não reagir em tempo hábil, daqui a pouquinho ela vai se permitir descer um pouquinho mais. Descer um pouquinho mais. Praticar coisas mais graves. Praticar coisas mais pecaminosas. E ela já não vai se cobrar tanto. O coração dela já se desconverteu. Ela já se voltou de novo para o pecado. De novo para o mundo. E ela não está se sentindo mal. O retrato que a Bíblia faz dela, espiritualmente falando, é que ela está morrendo. Ela está morrendo. Antes ela estava morta, mas era uma morte que se explicava. Era absolutamente ignorante das coisas espirituais. Por isso ela vivia morta espiritualmente. Ela praticava horrores. E não se considerava errada no que fazia, porque estava morta, não tinha vida com Deus, não tinha experiência com Deus, não tinha nenhum conhecimento da Bíblia. Mas aí a graça de Deus a alcançou, ela foi resgatada daquela vida, ela foi resgatada daquele ritmo, e a ficha dela caiu e ela entendeu: gente, como que eu fazia aquelas coisas? Como que eu podia agir daquela maneira? E ela começa a olhar para si mesma e se envergonhar do seu passado. E pensar: graças a Deus que Ele não me desprezou. Ele está me dando essa oportunidade. Ele me alcançou. Ele está me perdoando. Graças a Deus Ele me libertou. Eu fazia isso, não faço mais. Eu ia lá, não vou mais. Eu pensava assim, não penso mais. Eu falava desse jeito, não falo mais. E é puro prazer na presença de Deus. Mas o amor morre se a gente deixar ele morrer.
até o amor por Jesus morre se a gente deixar ele morrer. Judas deixou. Talvez você se lembre aí de algum outro crente dos nossos dias que também deixou. Talvez haja alguém aqui no nosso meio hoje que está consentindo nisso. De repente esse crente começa a fazer o caminho inverso e começa a tocar aquelas coisas lá de fora outra vez. No começo se constrange, depois ele libera geral, não é assim que se diz? E ele volta com tudo, e ele já começa a encontrar as mesmas justificativas que prevalecem na mentalidade dos ímpios. O que tem? Deus entende. O que importa é me sentir bem. O que importa é ser feliz. Todas essas filosofias malignas que procuram trazer para a alma do ser humano aquela sensação de tranquilidade, quando esse ser humano está caminhando para uma derrota eterna. Quem está caminhando para uma derrota eterna não pode se dar ao luxo de ficar tranquilo. Quem está caminhando para uma derrota eterna tem que estar desesperado. Não pode estar se sentindo bem. Porque isso é um contrassenso. Como é que ele pode se sentir bem se ele está mal? Ele tenta, talvez, esquecer tantas mensagens que ouviu. O que aconteceu com Judas? Ele ouviu tantos sermões fortíssimos, extremamente profundos, fluindo da boca do mestre. O que aconteceu com aquelas pregações todas? Pregações que emocionaram, pregações que deixaram convicção no coração, pregações que fizeram a pessoa entrar quase que num êxtase espiritual. Tudo se apaga, morte. Quando a morte espiritual vem e prevalece no organismo espiritual de um crente, ele se torna como um defunto. O defunto sente alguma coisa? Se você der um soco no nariz do defunto, ele vai gemer? Ele está sendo espancado, ele está sendo judiado, mas ele não é mais sensível, ele não sofre mais. Quando a pessoa vai se ausentando da presença de Deus, da casa de Deus, da palavra de Deus, a pessoa volta àquele estado de antes e até mais agravado, como disse o próprio Jesus. Mas a morte volta. Uma morte que já tinha sido espantada quando a verdadeira vida de Cristo entrou naquela pessoa. Agora a morte está voltando. E a pessoa demonstra isso. Ela demonstra isso porque ela já não se sente mais constrangida quando ela está tocando coisa imunda de novo. Ela já tinha sido liberta daquilo. Ela já tinha sido tirada daquele mundo. O poder da palavra já tinha feito a obra na vida dela. Mas ela não alimentou a sua comunhão com Cristo. Ela se descuidou. Não foi de uma hora para outra. Um pensamento, uma crítica, uma atitude sempre de identificar erros, identificar falhas, uma insatisfação, uma permanente cobrança, permanente exigência. Para mim, para ser uma igreja boa, tem que ser assim, tem que ser assado. Para mim, o povo aqui não serve, o de lá também não, e o acolá também não. E vão se criando ideias na mentalidade dessa pessoa, para que ela se justifique a si mesma. E no final das contas ela diz: não, eu não estou mais tão envolvido por culpa de fulano, de cicrano, ou dessa situação ou daquela. E a pessoa está cheia de justificativas. Por causa dessas justificativas, ela está mal, mas ela não se sente mal. Depois que a tragédia aconteceu, que Judas viu que o seu mestre tinha sido capturado e condenado e iria morrer, aí então a tristeza tomou conta dele. Ele estava triste pelo quê? Agora ele estava assustado com ele mesmo. Ele estava assustado com ele mesmo. O que eu fiz? A que ponto eu cheguei? Tem gente que vai longe na sua rebeldia com a Bíblia, na sua rebeldia com Deus. Tem gente que é abusado nisso. Tem sempre a expectativa de que Deus tem paciência, Deus tem misericórdia, Ele vai dar oportunidades, e Ele dá mesmo. Porque a misericórdia de Deus é incompreensível a nós. Mas chega um momento que até a paciência de Deus se acaba.
O Judas, ele viu a besteira que ele fez. E ele pensou, dá para consertar. Eu vou reverter isso. E vai ser agora. E aí ele vai lá. E os homens que lhe haviam pago para que ele entregasse Jesus. E o que ele tenta fazer? Ele tenta desfazer o trato. Ele diz, me devolve meu Senhor. Me devolve ele livre, liberto. Solta ele. Anula a sentença, anula o julgamento, liberta ele. Eu devolvo o dinheiro, está aqui. Eu olhei para esse dinheiro e ele me dominou de uma tal maneira. Ele se tornou tudo que preenchia a minha mente e o meu coração. Eu só via esse dinheiro na minha frente. Eu desejei tanto. Eu não me questionei hora nenhuma a intensidade desse desejo. Eu não me confrontei hora nenhuma. Eu não olhei para mim mesmo e ralhei comigo hora nenhuma. Eu me entreguei a mim mesmo. Eu estava tão desejoso dessas moedas de prata que eu fui capaz de ir ao ponto que fui. Mas agora deixa eu dizer para vocês uma coisa. Vocês me deram esse dinheiro, mas eu agora estou chegando à conclusão de que sem ele, esse dinheiro para mim não vale nada. Eu não posso trocar ele por esse dinheiro. Eu não quero mais esse dinheiro. Eu quero ele de volta. Eu quero a minha vida com ele de volta. Vamos desfazer o trato. Liberta ele. Toma o dinheiro de volta. Vamos passar uma borracha em cima disso. Vou fazer de conta que nunca aconteceu. Eu estou assim, sabe, atordoado. Como que eu pude? Mas eu vim aqui desfazer o que eu fiz de errado. Porque eu estou profundamente arrependido do que fiz. Aqueles homens viram para ele dizer assim, tu está arrependido? Problema teu. Diz o texto, que eles não quiseram desfazer o trato. E o Judas podia ter pensado assim, o quê? Já que é assim, eu vou ficar então com as minhas moedas e vou fazer minhas compras. Eu vou comprar tudo aquilo que eu desejei, que eu sonhei. Mas agora ele estava finalmente ciente do seu estado. Olha que coisa interessante, quando a pessoa está ciente do seu estado, olha como é que aquela falsa alegria vai embora. Essa falsa alegria tem que ir embora, meus irmãos. Nós não podemos estar bem, nos sentindo bem, quando espiritualmente nós estivermos mal. Nós não podemos estar num sono profundo e sereno, o sono da inocência, quando a nossa consciência sabe, pelo tanto que a gente conhece da palavra e pela experiência que nós já temos com Deus, que nós não estamos indo para frente, nós estamos recuando. Que nós não estamos nos fortalecendo, nós estamos perdendo as forças. Que nós não estamos mais espirituais do que ontem, nós estamos mais carnais do que ontem. Quando essa for a nossa avaliação, cabe alegria numa situação dessa, gente? É hora de festa. O crente está morrendo, o crente está se distanciando, o crente está se apagando, o crente está sendo derrotado. Isso é hora de festa? Isso é hora de sorriso na cara? Isso é hora de falsa alegria? Não, isso é hora de nos humilharmos com a boca no pó e chorar e derramar, se necessário, lágrimas de sangue e dizer, Senhor, de que me adianta 30 moedas? De que me adianta o mundo inteiro? De que me adianta os prazeres dessa vida? Se isso sacrifica o meu relacionamento contigo. Quando Judas olha a situação, ele pensa, não tenho o que fazer, não tem conserto, não há como reverter. Ele podia ter pensado assim, bom, pelo menos eu fiquei com o meu dinheiro. Só que agora ele entende, nada vale como moeda de troca pela vida com Deus. A Bíblia diz que ele pegou aquelas 30 moedas e lançou ao chão. Ele não quis nenhuma mais. Como assim? Não era tudo que ele queria? Ele não estava cego por causa daquilo? Ele não estava cego por causa daquilo? Ele não colocou dentro dele mesmo que sem aquilo não dava para ser feliz? Ele não colocou na cabeça dele que ele dependia daquilo para ser feliz? Ele não pregou para ele mesmo e não falou que não tinha chance de ser feliz sem aquilo? Pois então, como é que agora ele não quer mais? O que aconteceu com Judas agora? Agora a venda caiu dos olhos dele. Agora ele estava diante da verdade sobre si mesmo. Olha que Judas diferente, parece que eu estou falando de dois homens e não da mesma pessoa. No dia anterior ele entra lá no recinto para encontrar com as pessoas que iam prender Jesus. Ele estava tranquilo.
Ele foi lá para uma reunião com esse único objetivo: negociar a entrega de Jesus Cristo. Ele estava tranquilo. Ele não estava desesperado. Mas o estado dele já era terrível. E a atitude dele mostrava isso. Mas ele não estava desesperado. Ele estava tranquilo. De bem com a vida. Alegre, sereno. Como é que você está, Judas? Estou ótimo, estou legal. Estou bem demais da conta, é mesmo? Você está bem? Estou me sentindo muito bem. Como é que você está se sentindo hoje, Judas? Você largou o mestre ali agora, você acabou de participar da Santa Ceia com ele, ele junto com os demais discípulos lavou os teus pés. Tu acabou de se distanciar ali daquele cenáculo e tu está entrando na casa dos inimigos do mestre. E tu está indo lá fazer o quê? Eu vou lá negociar a entrega dele, eles vão me dar uma nota. E eu ando precisando, então eu estou indo lá negociar e vou embora com meu bolso cheio hoje. É? Tá. Como é que você está se sentindo, Judas? Estou bem. Como é que você está se sentindo? Que sensação tem dentro de você? Você está triste? Não. Você está angustiado? Não. Você está se sentindo assim, desesperado, porque você está vivendo um perigo iminente? Que isso? Estou bem demais. Você está entendendo o que nós estamos falando nessa noite? Como pode uma pessoa se sentir bem se ela não está bem? Não deveria ser assim. Cada crente aqui dentro nessa noite, deveríamos estar muito conscientes da nossa realidade espiritual, para então a gente se sentir ou bem ou mal. Ah, mas ninguém pode se sentir mal. A Bíblia não quer que ninguém se sinta mal. Deus quer que todo mundo seja alegre. A alegria é a nossa força, a alegria do Senhor. Não a falsa alegria. Não uma alegria que me distraia, que me faça acreditar que eu estou bem, quando na verdade eu não estou. Se eu comparar meu comportamento com os padrões da palavra do Senhor. Judas, você não está desesperado? Não, estou bem, estou tranquilo. Tranquilo. Tu está indo fazer a pior lenha que tu poderia estar fazendo. Tu está indo entregar teu mestre para ser crucificado. Tu está indo dar uma demonstração que tu se transformou no inimigo do evangelho. Tu está indo fazer uma coisa que retrata a tua situação espiritual. Tu está abraçando o pecado, tu está abraçando o mundo, tu está gostando disso. Isso é uma evidência de que tu está morto espiritualmente, cara. Tu está morto espiritualmente. Morto o quê? Morto o quê? Eu não parei de ir na igreja. Todos os lugares onde ele está com os 11, eu estou também. Eu não desviei, não. Mas tu está morto dentro da igreja, Judas. Pergunta para o mestre. Ele não costuma fazer lá uma lista de chamada na hora das reuniões, não. Mas toda reunião que ele convoca os 12, eu estou junto. Não desviei, não. Eu estou na igreja dele. Eu faço parte da igreja dele. Eu ainda sou membro lá. Eu estou tranquilo por isso. Eu não saí da igreja, não. De onde saiu a pessoa que traiu o mestre, meus irmãos? Saiu de lá? Saiu de cá. Saiu do meio do povo dele. Mas em que estado está uma pessoa do meio do povo dele para fazer uma coisa dessa? No mesmo estado que está uma pessoa hoje, que não perde um culto na sua igreja, que está frequentemente na sua igreja, mas que nos demais dias da semana ou horários da semana está em qualquer outro ambiente dessa sociedade e participa de tudo que essa sociedade prega ser prazeroso e bom e não se sente mal. Quando Judas vende o Senhor Jesus, alguém pode dizer, mas não joga pedra nele não, porque estava escrito que ele teria que ser traído, vendido e morto. Tudo bem, mas não estava escrito que tinha que ser o Judas. Podia ter sido qualquer um dos outros. A palavra ia se cumprir, porque o Senhor Deus já havia visto todas as coisas. Mas ninguém disse que o Judas nasceu predestinado a ser o traidor. Isso aconteceu na vida dele por quê? Porque ele permitiu que em algum momento da sua caminhada com Deus, o seu coração se desligasse de Deus.
Às vezes a gente trabalha na igreja, irmãos, e a gente vê um grupo numeroso como esse que está diante de mim aqui. E a gente fica tão feliz de ver as pessoas dentro da igreja. Mas a gente não é tão inocente de achar que todo mundo que está sentado na hora do culto, atenciosamente, voltado para o altar, educadamente dando atenção ao pregador, que todas essas pessoas estejam de fato absorvendo a palavra, que estejam sendo tratadas na igreja. A gente vem para a igreja para sermos tratados, meus irmãos, para sermos curados, para sermos fortalecidos. Primeiro o espiritual. Deus está preocupado e prioriza primeiro o nosso lado espiritual. Primeiro o nosso compromisso com Deus, a vida de Deus pulsando em nós, o nosso temor a Ele cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. Qualquer coisa que nos chame aí fora, a gente sente o temor no coração, a gente diz: eu amo a Deus, eu sou de Deus, eu sirvo a Deus, eu não boto minha mão nisso, eu não coloco meus pés nisso, eu não coloco meus olhos nisso, eu não me envolvo nisso. Por quê? Porque eu amo Jesus. Porque se eu me liberar para fazer uma coisinha hoje, amanhã eu costumo com ela. Hoje eu vou sofrer, eu vou me sentir sem graça, mas amanhã eu vou acostumar com ela. Eu vou achar que é normal. Aí não vai parar não. Da semana que vem vai vir uma coisa mais severa ainda. E eu vou ter coragem. Eu não posso duvidar da minha carne. A minha carne tem coragem de afrontar Jesus Cristo. A nossa natureza humana tem tupete para afrontar o Senhor Jesus Cristo. Por isso que o nosso cuidado precisa ser de vigiarmos a nós mesmos. Eu não posso me sentir bem se eu não estiver bem com Ele. Ah, mas eu estou bem, eu fui ao médico, ele me examinou, está tudo bem. Fisicamente pode estar, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou bem, lá em casa não tem discórdia, não está ninguém bicudo para ninguém. O clima está legal lá em casa, então eu estou bem. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do nosso andar com Deus, da nossa caminhada com Deus, da seriedade com que Deus tem trabalhado na nossa vida. Porque me fala a verdade, Deus tem brincado com alguém aqui? Deus tem feito promessas vazias? Ele tem tocado no seu coração dentro da igreja através do culto, da pregação, e depois Ele te abandona? Não é verdade que Ele tem encontrado com você lá dentro da sua casa? Não é verdade que Ele tem encontrado com você em alguma hora durante a tarde que você para clamar a Ele? Não é verdade que Ele tem encontrado com você lá à beira da sua cama de madrugada quando você invoca o santo nome dEle? Não é verdade que Ele tem estado do seu lado te fortalecendo, te consolando, te iluminando? Ele não é um Deus presente, irmãos? Nós temos que dar testemunho do Deus que nós servimos, porque nós não servimos uma denominação e nem líderes humanos, nós servimos um Deus poderoso, que tem estado presente na nossa vida, que é sério conosco. Ele pegou a nossa vida na mão dele, não é para transformar ela numa bagunça não. Fala a verdade, Deus está fazendo bagunça na vida de alguém aqui? Ele pegou muitas vidas bagunçadas aqui para colocar no eixo. É verdade ou não é? Muitos que não vieram de berço evangélico, quando chegaram para os santos caminhos do Senhor, estavam com a sua vida que era pura bagunça. E o que Jesus Cristo está fazendo com a gente, meus irmãos? Ele está judiando ou Ele está cuidando de nós? Então eu te pergunto, será que nós ainda estamos em busca de alguma coisa que seja melhor do que Ele? Será que nós ainda vivemos essa ilusão de imaginar que nós precisamos sair? Ai, preciso de espaço, estou abafado dentro da igreja, eu preciso de espaço, vou me desligar, eu vou conhecer a vida, eu vou conhecer esse mundo, eu ainda não sei nada, eu estou aprisionado dentro da igreja. É assim que a gente se sente, irmãos? Somos prisioneiros de Cristo, Ele é o nosso algoz, Ele nos mantém encarcerados na presença dEle. Não é esse o nosso maior prazer? Não é o nosso maior prazer vir para a casa do Senhor, cultuar ao nosso Senhor, estudar a palavra do Senhor, orar ao nosso Senhor? Não é isso que aquece o nosso coração? Que o Espírito Santo desperte cada um de nós aqui nesta noite. Eu não quero que você fique triste, mas se você não está bem com Deus, eu preciso ver que você fica triste por causa disso. Porque se você não se entristece, estando mal espiritualmente, então o teu caso é grave.
significa que você está pronto para se distanciar muito mais do que já distanciou. O apóstolo diz: aquele que está de pé, porque qualquer um está sujeito. O camarada aqui era parceiraço de Jesus, 3 anos, andando no grupo seleto de Jesus Cristo, e caiu. Não foi da noite para o dia, foi porque o coração dele foi se afastando, e ele foi consentindo. Fique de pé no seu lugar. Que o Espírito Santo acione dentro de nós essa tristeza que pode nos resgatar. Que nós não estejamos indiferentes se nós espiritualmente estivermos declinando. Que isso provoque em nós hoje uma reação, uma resposta, uma atitude. Feche os seus olhos, por favor. Eu quero que você se concentre no agir de Deus na sua vida aqui agora. Que você deixe a palavra e a presença de Deus trabalhar no mais profundo das suas estruturas com Deus aqui agora. Eu quero que você faça uma avaliação. Feche os seus olhos. Você serve a Deus há quanto tempo? Responde aí no seu coração. Quanto tempo tem que o Evangelho te alcançou? Você consegue lembrar quem você era antes? Você consegue imaginar o que você seria se o Evangelho não tivesse atuando poderosamente na sua vida? Você tem noção de que as coisas que as pessoas aí fora estão praticando seriam as mesmas que nós estaríamos praticando, se não fosse o poder do Evangelho atuando na nossa vida? Então eu queria que nesse momento você olhasse para o seu próprio estado e você dissesse e respondesse para você mesmo: sinceramente, você já foi mais crente do que é hoje? Você já foi mais temente do que é hoje? Você já foi mais sensível ao Espírito Santo do que é hoje? Você já teve mais sede de Deus do que tem hoje? Você já foi uma pessoa mais grata a Deus do que você é hoje? Você já foi mais dedicado do que é hoje? Cada um olhe para si mesmo, avalie a si mesmo. Se Judas tivesse feito isso, talvez ele teria tomado providência antes que fosse tarde demais. Talvez ele tivesse se entristecido a tempo. Talvez esse seja o que o Espírito Santo quer fazer no nosso meio nesta noite. Ele quer entristecer pessoas aqui. Pessoas que às vezes estão vivendo uma vida que está fora da palavra. Está sendo uma declarada rebeldia contra Deus. E estão confortáveis. O Espírito Santo quer nos constranger aqui nesta noite. Porque sem essa tristeza não há arrependimento. E sem arrependimento não há mudança. Não há conserto. Com seus olhos fechados, não foge do confronto. Deixa o Espírito Santo trabalhar com você. Deixa o Espírito Santo agir. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz. Me encontrei. Você e Deus. O que tenho te entrego, Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos Se derrame na presença dele. Meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és O Espírito de Deus vem
concerto com Deus nesta noite. Coloque a sua mão sobre o seu coração e onde você está. Você olha para você mesmo e você reconhece: Ele merece mais amor. Você olha para você mesmo e você admite: eu deveria amá-lo mais, eu deveria desejá-lo mais, eu deveria buscar mais a face do meu Deus. Você olha para você mesmo, igreja, e você reconhece que você deveria apaixonar-se mais, apaixonar-se mais, apaixonar-se mais. Vem nesse lugar, Espírito Santo, envolve teus filhos, Senhor. Ateia fogo na nossa fé, ateia fogo no nosso cristianismo, ateia fogo, Senhor, na nossa experiência contigo. Manifesta teu poder nesse lugar. Visita, visita, visita a tua igreja. A ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Vai, Senhor, faz em nós, Senhor, o teu querer. Oh, aleluia! Oh, Deus Santo, oh, Espírito Santo, nós precisamos, Espírito Santo, ter uma experiência contigo aqui nessa noite. Não deixa, Espírito Santo, ninguém sair desse lugar sem antes render-se a ti. Oh, glória a Deus! Rasga o teu coração, rasga o teu coração. Aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! No rio de Lobalaya, rio de Lobalaya, no rio de Lobalaya, no rio de Lobalaya, rio de Lobalaya, no rio de Lobalaya. A ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre Aleluia! faz em mim Vai, Deus, o teu querer. vai, Senhor. Minha Nós te vida damos a nossa a ti, vida. Senhor, rendido a ti estou, Glória a Deus. e pra sempre cantarei. Faz em mim Glória a teu Deus. querer. Aleluia! Aplauda, glorifica, exalta o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia!